os perigos que tem na sua piscicultura e que fazem sim você ter uma menor produtividade, que fazem sim você ter menor lucratividade e que você não está usando a seu favor. Esse é um grande obstáculo para quem produz peixes. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Soraya Dallagnol e tudo que eu te ensino aqui é para você poder fazer a sua piscicultura ser cada vez mais eficiente, para você conseguir ganhar cada vez mais dinheiro através da produção de peixes. E hoje, em especial, falaremos sobre doenças em peixes, né? Quais são as coisas que você os perigos que tem na sua piscicultura e que fazem sim você ter uma menor produtividade, que fazem sim você ter menor lucratividade e que você não está usando a seu favor. Esse é um grande obstáculo para quem produz peixes, que nada mais é do que as doenças, né? Isso suga muito dinheiro da produção de peixes e da piscicultura. Então, eu vou te mostrar aqui como é que você pode entender melhor como as doenças funcionam lá dentro do seu viveiro de piscicultura e como você vai poder driblar esses problemas, trazendo isso para a sua realidade, né? Mas conseguindo fazer disso, dando uma reviravolta aí, para trazer melhor produtividade, melhor eficiência, né? Não ter perda de peixes por mortalidade, por conta de doenças. Então, vou te falar sobre isso. Tá? Eu não sei se vocês perceberam hoje, eu estou num ambiente diferente. Eu estou em Cuiabá, vim atender alguns dos nossos clientes aqui da Rede Social em Cuiabá. Cheguei agora há pouco, então por isso estou aqui nesse ambiente, no quarto de hotel. E ao longo dessa semana estarei atendendo alguns dos meus clientes, mas enquanto isso, continuaremos com as nossas lives de aquecimento. Então, né? Essas doenças, quando elas estão instaladas lá dentro da piscicultura, muito piscicultor, né? Muitas pessoas acham assim que a doença ela acomete porque a ração veio contaminada, né? Sempre precisa ter algum culpado sobre uma doença que se instalou. A ração estava contaminada, o meu alivino já veio contaminado, a água do vizinho que contaminou a minha piscicultura. Como é que as doenças se instalam dentro da piscicultura? E a grande verdade é que as doenças já estão dentro do seu viveiro. Todos os tipos de micro-organismos que podem vir a ser causadores de doenças já estão dentro da sua piscicultura, já estão dentro do viveiro de peixes que você tem. A grande questão é que eles estão ali dentro do viveiro em quantidade, em população pequena, que faz com que o seu peixe, se ele tiver com um sistema imune bom, né, tiver bem nutrido, não tiver com nada de estresse, né, estiver com condições ambientais e climáticas adequadas, eles vão estar em equilíbrio, ambientados ali com aqueles micro-organismos que são patogênicos. Por outro lado, quando você tem esses mesmos micro-organismos e o ambiente se torna mais propício para o desenvolvimento de maior crescimento, né? Maior crescimento desses micro-organismos, como, por exemplo, ter maior disponibilidade de alimento. Qual é o alimento dos micro-organismos que são patogênicos? Que tipo de micro-organismos primeiro? Então, a Lérnia, a Dolops, o Ictio, Psinodínio, existem vários tipos de micro-organismos que estão dentro da água, que já vivem ali, né? Já é da natureza desses micro-organismos estarem ali, mas por conta da escassez nutricional, da escassez de alimento, de ambiente não propício, às vezes temperatura, às vezes pH não muito adequado para a reprodução, a multiplicação desses micro-organismos na água, eles ficam ali naquela quantidade pouquinha que não prejudica o peixe. Vou dar um exemplo aqui próximo com isso. Se eu estou com o meu sistema imune muito bom, estou tomando vitamina C, estou ativa, estou praticando atividade física, estou me alimentando bem, não estou passando por nada de estresse no meu dia a dia, mesmo que eu tenha contato com alguém que está resfriado ou gripado,
a chance de que eu também fique gripada ou resfriada é muito baixa. Por quê? Porque o meu sistema imune tá bom, eu tô bem nutrida, tá tudo bem comigo. Por outro lado, se eu estiver com o meu sistema imune suprimido, se eu não estou, se está com um período frio, está no inverno, eu não estou me alimentando bem, fico muito exposta ao frio, não estou tomando vitamina C, não estou bem nutrida e estou passando por estresse sem praticar atividades físicas, isso vai fazer com que, se eu tiver contato com alguém que tem resfriado ou gripe, eu tenho chances grandes de também ficar contaminada por esses micro-organismos, por essas, né, por essas bactérias que causam aí a gripe. No peixe, a mesma coisa. Quando eu tenho um ambiente adequado e peixe com sistema imune suprimido, né, passando por níveis de estresse, água de baixa qualidade, mal nutridos, eu faço com que esses peixes tenham maior susceptibilidade de serem contaminados quando o aumento da proliferação desses micro-organismos acontece dentro do viveiro. O que pode ocasionar o aumento desses micro-organismos patogênicos? O aumento de alimento, né? Então, se eu tenho pouca disponibilidade de alimento dentro do viveiro, não vai dar para eles alimentarem e conseguirem reproduzir. Eles alimentam, mas ali só para manter um nível de sobrevivência. Quando eu tenho grande oferta de alimento dentro do viveiro, faz com que eles se alimentem e tenham ainda energia de sobra para poder se multiplicar. Como é o caso de quando eu tenho excesso de matéria orgânica no fundo do viveiro. O que é esse excesso de matéria orgânica no fundo do viveiro? Muito peixe dentro do viveiro, a ponto de eu não conseguir fazer a eliminação daquele lodo que vai criando no fundo. Eu não ter bom sistema de drenagem desse fundo, que faz com que, mesmo que eu tenha uma quantidade de peixes adequada, ainda assim haja esse aumento dessa matéria orgânica. Rações de baixa qualidade, que não vão ter bom aproveitamento por parte dos peixes, e com isso eles vão consumir, vão excretar em formato de fezes ali, né, dentro do viveiro em grande quantidade. Isso faz com que a quantidade de matéria orgânica seja muito grande. Além disso, então, né, a disponibilidade, a grande disponibilidade de alimento para esses micro-organismos, qualidade de água inadequada, né? Quando eu tenho água de baixa qualidade, não só eu posso ter essa baixa qualidade para peixes, sendo boa para o desenvolvimento, né, e multiplicação dos micro-organismos patogênicos, mas eu ainda causo a exposição do peixe ao estresse. Isso é muito ruim. Toda vez que o peixe é exposto a níveis de estresse, por conta de baixa concentração de oxigênio, por conta de alta concentração de amônia total ou de amônia tóxica, por conta de alta concentração de nitrito ou de nitrato, por conta de grandes oscilações de pH, por conta de exposição por um período muito prolongado a baixas concentrações de oxigênio. Tudo isso faz com que o peixe passe por um período de estresse muito grande, né? Ruim para o peixe aquilo. O peixe precisa mobilizar muito da energia corporal dele para se manter vivo, por conta dessas más condições ambientais, e por conta disso, ele não consegue mandar, né, disponibilizar essa energia para combater o ataque dos micro-organismos patogênicos. É exatamente como acontece no organismo humano. A diferença é que o ambiente interfere fortemente nos níveis de estresse para os peixes. E isso vai sim influenciar no fato de que, se o peixe passa por mais picos de estresse, ele vai também ser contaminado mais facilmente por esses micro-organismos patogênicos. Então, eu tenho uma população de micro-organismo, o peixe está saudável, eles vivem tranquilamente, em equilíbrio.
organismo está ali dentro, ele percebe o organismo, ele se instala no peixe justamente para buscar nutrientes mais frescos, né? Porque o peixe, ele é um hospedeiro para os micro-organismos, né? Então, a perulérnia, polyps, para o psinodínio, para as bactérias, para os fungos. Que tipo de benefício o peixe é para esses micro-organismos que são patogênicos? Ele serve de alimento. Então, alguns desses micro-organismos sugam o sangue, alguns desses micro-organismos estão atrás da grande quantidade de proteínas que existem ali na pele, na mucosa, nas brânquias dos peixes, porque é fácil de se fixar e também conseguir tirar, né, os nutrientes do sangue desses animais. Então, toda vez que eu tenho um peixe que está com sistema imune suprimido, né, baixo sistema imune, por várias que sejam as ocorrências aí, né, conforme eu dei os exemplos para você, isso vai sim fazer com que a doença se desenvolva. Então, o micro-organismo está ali dentro, o tempo todo. Então, o tempo todo, o técnico, o psicultor precisa estar alerta para manter o ambiente em equilíbrio, em boas condições, a ponto de prevenir estresse e consequente ataque de predador, né, desses micro-organismos hospedeiros aí nos peixes. E aí vem os sintomas, que tipos de sintomas, né? Os peixes ficarem com feridas, quando é o caso de doenças bacterianas, os peixes ficarem com as nadadeiras parecendo que tem os floquinhos de algodão, né? Quando é o caso de fungos, os peixes ficarem com sintoma alta de oxigênio, erro crasso de muitos piscicultores que acham que estão com baixa concentração de oxigênio, às vezes no viveiro dele, né? Porque o peixe está lá na superfície d'água, boquejando, né? Tentando buscar maior quantidade de oxigênio, porque ele está asfixiando, quando, na verdade, nem é a falta de oxigênio dentro do viveiro. Se você for com uma sonda dentro do viveiro para aferir, vai perceber que a concentração de oxigênio está boa. Mas é porque existem muitos micro-organismos, muitos patógenos aqui grudados nas brânquias dos peixes e com isso trazendo a ineficiência respiratória. Então, quando você vê um peixe com sintoma de estar lá na superfície boquejando, a primeira coisa que você precisa fazer é vai lá e verifica, o oxigênio está baixo mesmo? Porque pode sim acontecer de o peixe vir à superfície com sintoma de asfixia, né? Ou seja, parece que está faltando oxigênio. Está faltando oxigênio, ele não está conseguindo respirar. Mas se você coloca a sonda para aferir a concentração de oxigênio dentro do viveiro e a concentração de oxigênio está alta, é porque a ineficiência respiratória não é por falta de oxigênio dentro do viveiro, é por excesso de micro-organismos entupindo, né? Garrados ali na brânquia do peixe. E essa é uma situação que eu gosto de comparar com fumantes, né? O fumante que fumou durante uns anos, parte do pulmão dele não se torna comprometido por conta da fumaça do cigarro? Não é isso que acontece com o ser humano? Nos peixes, quando a gente tem grande quantidade de... vou dar alguns exemplos aqui, de lérnia, de dolops, de ictio, né? Que ficam fixos aqui nas brânquias dos peixes, isso traz ineficiência respiratória, né? E aí o peixe não consegue respirar na mesma intensidade que ele precisaria. Então, ele fica com sintoma de asfixia, mesmo que a concentração de oxigênio do teu viveiro esteja alta. E por que tem tanto micro-organismo patogênico ali, né? Entupindo, garrado ali na brânquia do peixe? Porque eles se proliferaram, se reproduziram em grande quantidade dentro do viveiro por algum motivo. Por conta de excesso de matéria orgânica, porque você não percebeu que esses micro-organismos estavam se proliferando, né? Porque não acompanhou o peixe, não pegou o peixe, olhou para ver se estava limpo e foi acompanhando ao longo do ciclo de produção. Por conta de alguma oscilação de temperatura, às vezes até por conta de uma oscilação de pH.
isso pode acarretar em aumento da proliferação desses micro-organismos. Então, se você não consegue evitar essas questões, né, de fazer de aumento de proliferação de micro-organismos, pode sim acarretar em aparecer, né, a sintomatologia da doença no peixe. E isso é porque você que é o piscicultor, você que é o técnico, não acompanhou para ver se estava mesmo tendo a proliferação ou não desses micro-organismos, se a qualidade de água estava boa ou não, se a matéria orgânica estava demasiada dentro do viveiro ou não. Tem que ficar atento ao longo de todo o ciclo de produção, né? Alguns exemplos, né? Então, quando eu tenho lá grande quantidade de matéria orgânica, principalmente a gente tem lá a Dolops, né? Que é aquele patinho, parece um carrapatinho. Você enxerga até a olho nu. Então, se enxerga os micro-organismos que são causadores de alguns sintomas e que podem ser vistos a olho nu, quando se encontra uma grande infestação de micro-organismos, de parasitas que podem ser vistos a olho nu, isso é pior de todos. Porque o peixe no dia a dia não está nem prestando atenção no sintoma do peixe, não está pegando o peixe para ver se está limpo, se tem parasito sendo contaminado. Aqueles micro-organismos, né, que são vistos só microscopicamente, como é o caso do ictio ou de bactérias, né, de alguns tipos de fungos, tá tudo bem. O psinodínio de fungos é mais difícil mesmo de serem identificados, embora sim a gente consiga, tá? Embora sim a gente consiga através de sintomas, de qualidade de água. Agora, aqueles organismos que são patogênicos, né, de alguma sintomatologia nos peixes, que são visíveis a olho nu, Perulerne, esses dias, né? Se vocês acompanham aqui há bastante tempo, eu postei uma foto de uma piscicultura onde o piscicultor já tinha perdido muito peixe, assim, eram 4.000 peixes, mais de 8 toneladas de peixes ele já tinha perdido, né? Por conta de alta infestação de Perulérnia, um parasito que ele é visível a olho nu, que infesta principalmente boca, mas pode infestar olhos, mucosa de maneira geral. O peixe para de comer, imagine você lá com um monte de bicho dentro da tua boca, impedindo de que você consiga se alimentar, e pior do que isso, sugando os nutrientes do sangue, né? Trazendo dor para esse peixe. Então, o peixe já está em sofrimento. Quando eu chego numa piscicultura que eu vejo altíssima infestação de patógenos que são visíveis a olho nu, isso é total falta de observação de quem está lidando ali no dia a dia da piscicultura. Porque não é assim, do dia para a noite. Piscou o olho, hoje não tem nada de lerne e amanhã tem 50.000 lerne dentro da boca do peixe. Não é assim. Essa infestação, ela é gradativa. Uma grande infestação na boca de peixe, por Perulerne, como é o caso aqui que eu estou dando exemplo para vocês, ela vem com o tempo, não é do dia para a noite. E isso acontece porque tem coisas dentro do viveiro que estão proporcionando o aumento da proliferação desses parasitos. E geralmente está relacionado a excesso de matéria orgânica dentro do viveiro. Geralmente, que era o que estava acontecendo nessa piscicultura em específico. Então, como que a gente faz para evitar com que doenças sejam aquilo que tira o lucro da tua piscicultura? Como que a gente faz para evitar que as doenças tragam mortalidades de peixes para dentro do teu viveiro? É fazendo monitoramento do teu peixe, do teu viveiro, ao longo de todo o ciclo de produção. É fazendo o planejamento da quantidade correta de peixes que vai ser colocada dentro do viveiro. É não deixando a matéria orgânica acumular. É controlando os parâmetros de qualidade de água. Soraya, você de novo falando de parâmetro de qualidade de água. Sim! E eu vou falar até que fique muito gravado na sua cabeça, porque é o que vai realmente trazer efeito
significativo e diretamente relacionado com o aumento da lucratividade, da produtividade, da eficiência da tua piscicultura, da sobrevivência dos teus peixes, de você trabalhar de maneira preventiva a produção de peixes e não de maneira tratativa, medicamentosa, né? E além de tudo, né, se a gente parar para pensar assim, ó, quando eu tenho o aumento da proliferação de micro-organismos ou de organismos patogênicos, né, dentro do viveiro, isso geralmente está vinculado a más condições de qualidade da água, como eu já falei aqui para vocês, né, principalmente o excesso de matéria orgânica acumulada, mas aí vem a questão: existe tratamento? Existe tratamento. Mas como que é feito esse tratamento? Né? A maioria dos tratamentos são feitos via água. Se são feitos via água, grande parte desses produtos químicos que são utilizados dentro da água, eles também têm uma reação química com a qualidade da água. Então, às vezes, o tipo de qualidade de água que você tem no momento em que grande quantidade de patógenos já está instalado dentro da piscicultura, talvez impossibilite de que a gente consiga realmente executar um tratamento por conta de qualidade de água. Eu vou falar sobre isso na Rota da Piscicultura Produtiva, entre os dias 1º a 5 de novembro, sobre um caso que aconteceu, né, de um piscicultor que teve uma perda gigantesca com condições de qualidade de água inadequadas para a aplicação do produto. Tem tratamento? Tem. Todos os tipos de tratamento em qualquer condição de qualidade de água. Então, imagine, você está lá produzindo seu peixe, seu peixe 1 quilo, né? Vamos falar de nativos aqui, que eu estou vendo que a galera está perguntando aqui de peixes, espécies nativas, já vou responder algumas das perguntas que estão surgindo. Então, vamos dizer que você está produzindo o tambaqui dentro do teu viveiro, o peso de abate desse peixe é 1,8 kg, o peixe já chegou em 1 quilo de peso corporal, vamos fazer uma continha básica aí, o peixe já chegou a 1 quilo de peso corporal, ele já consumiu no mínimo ele já consumiu no mínimo 1,6 kg de ração. Já consumiu no mínimo 1,6 kg de ração para chegar ali nesse, se você está sendo bem eficiente, né? Para chegar em 1 quilo de peso corporal. Multiplique esse 1,6 kg pelo número de peixes que você tem dentro do teu viveiro. É a quantidade de ração que já foi consumida até aquele momento. E aí teve um aumento da proliferação de patógenos, causando uma doença, um sintoma de doença, e levando 10% dos seus peixes à mortalidade. Vamos fazer uma continha básica aqui, né? Então, vamos fazer de conta que eu tenho 10 mil peixes, 10% dos meus peixes morreram, então 1.000 peixes de 1 quilo. Então, 1.000 peixes de 1 quilo, 1.000 quilos. Se for o tambaqui, comercializado a R$9, são R$9.000. Né? Então, você deixou de vender R$9.000 de peixe, entrar de faturamento na tua piscicultura. Se você estiver comprando a tua ração por R$3, R$3 vezes 1,6 vezes 3, mais R$4.800 de ração. Então, só de ração e perda da venda do peixe, né, do faturamento que teria entrado, você já gastou aí R$13.800. Já perdeu R$13.800. Isso sem considerar o peso do alevino, o valor do alevino, a mão de obra, a energia elétrica e tudo, e medicamento se você tivesse utilizado e tivesse sido ineficiente, porque nem todo tratamento é eficaz em piscicultura. Nem todo tratamento elimina a chance de mortalidade. Muito pelo contrário. Se você começa a fazer um tratamento para eliminar bactéria, fungo, né, qualquer outro parasito, né, enfim, qualquer dólops, né, qualquer um deles.
Se você faz um tratamento, isso não te dá nenhuma garantia de que você vai conseguir eliminar 100% desses micro-organismos e não trazer mortalidade para os peixes. Se tiver peixes com alta infestação, aqueles que já estão com alto nível de infestação, inevitavelmente vão acabar morrendo. Você consegue salvar os que ainda não estão com alta infestação. Então, quando a gente pensa em produzir peixes, eu preciso pensar em trabalhar prevenção. Eu preciso pensar em trabalhar prevenção. Porque se eu não penso em trabalhar prevenção, eu estou sendo ineficiente. Se eu estou correndo o risco de ter que chegar lá na frente e tratar uma doença, eu estou sendo ineficiente. Eu estou sendo ineficiente. Porque o erro não está, na maioria das vezes, assim, ó, para não dizer 100% dos casos, mas a grande maioria das vezes, a proliferação de micro-organismos que são patógenos em pisciculturas ocorre por erro de manejo. É muito difícil, mas muito difícil, você ter lá doenças que foram instaladas por conta de alevino contaminado. É muito difícil. O cara que produz alevino, ele não quer correr esse risco de ter que repor de novo 100% dos peixes que chegaram para você. É muito difícil a ação que veio contaminada com salmonela, causar salmonela dentro do teu viveiro e matar 100% do teu lote. É muito difícil, porque as fábricas de ração que são corretas, idôneas e seguem toda as recomendações de legislação do Ministério da Agricultura, elas são fiscalizadas. E elas precisam entregar um produto limpo, né? Um produto, né, sem contaminação nenhuma, sem contaminantes. É muito difícil haver mortalidade de peixes por proliferação de doenças oriundos de ração. Estou citando esses dois aqui porque geralmente são os dois primeiros culpados, né? São os dois primeiros culpados. Ah, eu perdi peixe porque a ração, né? Por causa dessa ração. E muitas vezes não é. Muitas vezes é porque você fez a estratégia de manejo errada. Dói ouvir isso? Dói. Mas existe uma chance de você melhorar isso. E como é? Você aprendendo a fazer a estratégia de manejo correta. É controlar todos os parâmetros de qualidade da água do teu viveiro ao longo do ciclo de produção todo. Não é só quando o peixe chega, não é só quando o peixe vai sair. É sempre. Porque isso sim vai trazer a eficiência para a tua piscicultura. Isso sim vai trazer lá lucratividade, que é o que no final das contas importa. Ah, e o custo de produção é um pouquinho, o custo do alevino que vem limpo de doenças é um pouquinho mais caro. Vale a pena. Ah, eu já comprei peixe que eu precisei fazer quarentena porque eu percebi que o peixe estava infectado. Será que valeu a pena você ter comprado esse peixe que estava? Pode acontecer? Pode. São raras exceções, mas pode acontecer. Raríssimas exceções, mas pode acontecer. Geralmente, problemas de doenças estão relacionados com más qualidades de água. Ah, Soraya, mas existem alguns micro-organismos que se proliferam em baixas temperaturas. Sim, o exemplo mais clássico disso é o íctio, né? Aquele que causa os pontinhos brancos aí, né? Os pontinhos na pele do peixe, né? Dependendo da fase, é até visível. O íctio, né? Por baixa temperatura. Se a qualidade da água for ruim e o peixe estiver com o sistema imune suprimido. Se o peixe estiver bem nutrido, for bem criado, água de boa qualidade, você consegue prevenir sintomas de doenças ou aumento da proliferação de íctio, mesmo quando tem quedas de temperatura. Então, o que é que a gente tem que fazer? É olhar para dentro de casa e chamar a responsabilidade para dentro de sua piscicultura. É você, piscicultor, que precisa tomar as rédeas da tua piscicultura e fazer com que isso... Olha, isso aqui é da minha responsabilidade. Estratégia de manejo é da minha parte. Estratégia de manejo é da minha parte. Eu que preciso trazer eficiência para isso. Então, não tem segredo. Não tem segredo. Tem estudo, tem dedicação, tem trabalho do dia a dia. Mas não tem segredo. Não sabe? É só estudar, é só pesquisar. Eu estou aqui para te ajudar.
E eu tô aqui para te ajudar. Lá na Rota da Piscicultura Produtiva, a gente vai falar muito sobre isso e eu espero que você já esteja inscrito. Se não tá, clica no link que está aqui no chat do YouTube. Galera que está no Facebook, está debaixo aqui, ó, do vídeo, tem uma descrição falando sobre a rota. Então vai lá, clica ali, coloca seu nome, seu telefone, seu número de telefone, seu endereço de e-mail para receber todas as informações, não ficar de fora, porque ó, começa segunda-feira, já estamos aí, já está chegando o evento. Começa segunda-feira, já temos mais de 2.800 pessoas inscritas no evento. Não vai ser só você que vai ficar de fora, né? Galera do Instagram, o link desse super evento tá na bio aqui do Insta. Tá joia? Vamos ver se tem alguma perguntinha, galera de BH. Ó, o Maurício tá por aqui. Maurício, tudo bom, Maurício? Faz bastante tempo que você não aparece, hein? Douglas de Ilhéus, da Bahia. Qual a quantidade ideal para alimentar os alevinos por dia? Douglas, via de regra, tá? Via de regra, de 5 a 8% do peso vivo desse peixe, tá? Via de regra. Mas eu sempre falo, siga a recomendação de arraçoamento da marca da ração que você usa, porque as rações elas foram desenhadas, foram formuladas já pensando numa estratégia, num plano de alimentação. Então, pesquise ali com a marca de ração que você já usa e use essa estratégia que eles utilizam, tá? Como o próprio Maurício já está falando aqui, ó, existem outras, né, informações que precisam ser consideradas, né, para que você consiga traçar uma estratégia de manejo alimentar adequada, como temperatura de água, tá? Então, isso é legal, qualidade de água, então a gente faz aí alguns ajustes em relação à qualidade de água, mas via de regra de 5 a 8% do peso vivo, combinado? Tambaqui e surubim reproduzem viveiros? Não reproduzem, tá, Luiz? Tá? Esses peixes são peixes reofílicos, peixes de piracema, então eles precisam fazer aquele processo de subir, né? De fazer a subida para fazer o processo de reprodução. Eles podem sim ser reproduzidos em laboratórios. Estou esquecendo a palavra, tá? Quando eles são. Enfim, quando você. Ai, esqueci a palavra, Jesus. Enfim, quando você faz o processo de inseminação neles, tá? Então, você coloca lá o hormônio e faz todo esse processo laboratorialmente. Agora, ele vai reproduzir igual a tilápia reproduz, por exemplo, isso não vai acontecer. Joia? Que mais uma perguntinha aqui. Como se faz o processo de depuração antes do abate? Quanto tempo para a depuração? Cristina. Indução, Christian. Indução, Christian. Obrigada. Me ajudou com a palavra aqui. Tá? Luiz, indução. Quanto tempo para depuração? Christian, depende por qual motivo você vai fazer essa depuração, tá? O processo de depuração nada mais é do que você deixar o peixe dentro de um viveiro, uma caixa, um tanque, com água limpa corrente, água corrente limpa. Então, qual é o tempo? Depende do que é que você está precisando depurar e do peso do peixe, tá? Então, peixes maiores levam um tempo maior, mas não sei de que espécie você está falando aí, né, tá? Mas pode ser fiz com pintados. 48 horas eles estavam com icterícia altíssima, assim, né? Estavam bem amarelados. Então a gente deixou eles durante 48 horas e aí estava no viveiro, não estava dentro do frigorífico, tá? Para não dar gosto. E aí é o que eu tô te falando, depende do peso do peixe, tá? Tilápia, em torno de 24 horas, tá? Aproximadamente 24 horas aí de depuração. E aí, nesse caso, você precisa ficar ligado com as condições de qualidade de água. Se você tem frigorífico, o que você precisa fazer é puxar a orelha do cara que está te entregando essa tilápia com gosto de barro, tá? É puxar a orelha do cara mesmo, falar, eu não quero que chegue peixe assim. Porque quando você faz o processo de depuração, cara, você está perdendo tempo ali, né? E às vezes você não tem uma sala de espera, que a gente chama, uma sala de espera tão grande para suportar todo o volume de peixe que você está recebendo. Então, é cuidar mesmo das condições de qualidade de água da produção de peixes. É lá na piscicultura o problema, não é
encontrar saída para depurar, não, tá? O processo é esse. O ideal seria que a gente não precisasse depurar. A Marilda está perguntando aqui, vamos ver. Eu sei que já passou a parte aí do parâmetro nitrito, mas eu gostaria de saber, de fato, o que é o nitrito dentro do tanque dos peixes. Marilda, maravilhosa sua pergunta, viu, Marilda? O nitrito nada mais é do que resultado do ciclo do nitrogênio da proteína. Então, eu vou falar rapidamente sobre isso, tá? A proteína está dentro da ração. A proteína ela é formada por aminoácidos e por nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, bioquimicamente falando, então eu tenho lá a proteína, essa proteína é consumida pelo peixe, parte dessa proteína que não é aproveitada é excretada em amônia. Depois de amônia, ela é transformada em nitrito, tá? Além disso, o nitrito também pode ser oriundo da excreção, do resultado de parte da excreção do peixe. Então, o peixe excreta na forma de amônia, transforma em nitrito. Proteína que sobrou no fundo do viveiro, matéria orgânica, resto de ração que sobrou no fundo do viveiro, tem nitrogênio ali também, tem proteína ali também. Entrou em decomposição, forma amônia, e a quebra dessa amônia vai formar o nitrito. O nitrito é um gás tóxico, não é visível a olho nu, tá? E você só consegue saber que tem nitrito através de mensuração de kits, né? De aparelhos, de kits, enfim. Ele é um gás tóxico, nocivo e pode levar à letalidade, à mortalidade dos peixes. Então, em altas concentrações de nitrito, nem tão altas assim, quando eu falo, é porque baixas concentrações de nitrito já podem causar a mortalidade de algumas espécies, tá? Mas o nitrito é o tipo de composto nitrogenado que a gente quer nível zero, concentração zero. Quanto mais alto, maior é a chance de intoxicação. E o nitrito é difícil, super difícil de ser reduzido, tá? De ser diminuída a concentração dele dentro do viveiro. Demora para você conseguir baixar a concentração dele dentro do viveiro. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado, aproveitado, entendido que a doença não vem de qualquer jeito do além, não. É a gente que está fazendo o serviço de casa errado, produzindo errado, fazendo estratégia de manejo alimentar errado dentro do viveiro e levando a consequente proliferação de micro-organismos ou de organismos que possam vir a trazer sintomas de doenças para os peixes que você produz, levando todo o teu lucro embora, levando peixes à mortalidade. Isso é muito ruim para a tua produção, isso é muito ruim para a lucratividade da tua piscicultura. E eu te espero amanhã, tá joia? Tchau, tchau.